E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma imersão profunda com a gente? Hoje vamos mergulhar no material fascinante, cara. Reminiscências de um especulador financeiro. Opa, e aí? E o mais legal é que esse livro, mesmo tendo quase 100 anos, sabe, ainda é uma referência, uma bússola para quem está no mercado de ações buscando entender como as coisas funcionam. É verdade. A edição que a gente vai usar aqui, inclusive, tem até a apresentação do Roberto Luiz Stroster e aquela nota do editor explicando as adaptações que foram feitas para o nosso português. A missão de hoje é desvendar os segredos atemporais dessa obra, focando principalmente no comportamento dos investidores e nas experiências do Jesse Livermore, né? Claro, usando o pseudônimo de Edwin Lefebvre. Isso aí. O objetivo é a gente entender, junto com você que está nos ouvindo, qual o valor, o que de mais importante esse clássico tem para oferecer, especialmente hoje em dia. É isso mesmo. Uma coisa que me impressiona muito nesse livro é como ele mostra que, mesmo com todas as mudanças no mercado financeiro ao longo dos anos, a natureza humana, sabe, por trás das decisões de investimento continua a mesma. Verdade. É incrível. A gente vai explorar as lições do Livermore sobre especulação, os desafios que ele enfrentou, os princípios que ele aprendeu, muitos dos quais ainda são relevantes hoje em dia. A ideia é a gente extrair o essencial, o ouro desse livro, para te dar uma compreensão mais profunda do mercado. Perfeito. Então, vamos começar do início, né? O livro nos apresenta os primeiros passos do Livermore no mercado, ainda bem jovem, como um aprendiz numa corretora. Ele já impressionava todo mundo com a rapidez nos cálculos, com a memória incrível para cotações. É verdade. Imagina só, ele fez 3 anos de aritmética em apenas um. Dava para ver desde cedo que ele tinha uma mente brilhante para lidar com números, né? Sem dúvida. Essa habilidade com os números foi fundamental para ele, especialmente no começo da carreira. Naquela época, a informação não era tão rápida quanto hoje. Então, essa agilidade mental dele era uma baita vantagem. E sabe o que é mais interessante? O quê? Essa capacidade de processar informação rápido ainda é muito valiosa hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem. Total. E não demorou muito para ele começar a especular por conta própria. Mas olha só, não foi nas corretoras tradicionais, e começou nas famosas bucket shops. Ah, sim. Para quem não conhece, você poderia explicar pra gente o que eram essas casas? Claro, as bucket shops basicamente eram casas de aposta. Só que, em vez de apostar em cavalos ou jogos de futebol, as pessoas apostavam nas variações dos preços das ações. Entendi. Só que tinha um detalhe, não tinha uma negociação real das ações. Era como se você apostasse no resultado de um jogo sem que os times realmente jogassem. Hum. Era uma aposta pura no movimento do preço. Interessante. Então, era um ambiente bem diferente das bolsas de valores que a gente conhece hoje. Totalmente. E o Livermore, ele começou a operar lá com um método próprio, todo baseado na matemática das cotações. É, e sabe, é curioso porque no começo a abordagem dele era quase toda quantitativa, sabe? Vai. Focada nos números da fita. Sei. E, ironicamente, essa era a forma ideal de operar nas bucket shops, já que tudo se resumia a acertar para onde o preço ia. Faz sentido. Isso mostra pra gente que a gente precisa adaptar a análise do contexto do mercado. Verdade. O que funcionava naquele ambiente não ia funcionar necessariamente nas bolsas de valores, que são bem mais complexas. Com certeza. E ele fala da Cosmopolitan, uma bucket shop maior, Yeah. que aceitou os negócios dele. Mas a vida dele por lá não foi fácil, né? Não, não foi. Eles impuseram margens altas, ágios enormes nas operações. Mesmo deixando ele operar, a Cosmopolitan impôs condições bem desfavoráveis para ele. Margens de 3 pontos, ágios que só aumentavam. Isso mostra um dos grandes problemas de operar nessas casas, mesmo quando eles não proibiam os clientes que davam lucro, como o Livermore, eles limitavam os ganhos, aumentavam os custos. Ele até dá o exemplo da ação da Steel a $90. Com a margem alta, ficava mais fácil ele ser liquidado. Um bocado. E tem aquele episódio marcante, né? Com a ação da Sugar. Ele teve, tipo, uma intuição, um feeling estranho, e decidiu sair da operação antes da nova cotação. É. Isso me faz pensar na importância da intuição, mas também da agilidade para agir quando ela aparece. É verdade. O que me chama a atenção nesse episódio é como ele descreve essa sensação. Um desconforto, sem uma razão lógica, mas que o fez tomar uma decisão crucial. Sei. E a rapidez com que ele agiu, sabe? Jogando os boletos no balcão antes da cotação, demonstra essa capacidade de confiar no instinto e agir rápido. É verdade. A lição aqui é que a intuição de um operador experiente, muitas vezes, não é um chute. É um processamento inconsciente de anos de experiência e observação do mercado. Faz sentido. Desenvolver essa sensibilidade é fundamental. Total. O livro também conta a história de um gerente que, digamos, limpou algumas bucket shops. Ele usava grupos de pessoas para apostar e lucrar rápido, manipulando os preços na bolsa.
Isso mostra um lado obscuro dessas operações. Sem dúvida, essa história mostra a fragilidade dessas casas, a vulnerabilidade à manipulação de preços. Ao coordenar compras e vendas, esse gerente conseguia tirar dinheiro das bucket shops de forma sistemática. Que loucura! Isso serve de alerta pra gente, né? É importante operar em ambientes regulamentados, transparentes, onde essas manipulações são mais difíceis. Com certeza. E depois dessa, o Livermore foi para outras bucket shops, a Dolan e a Teller. Mas a estadia dele por lá foi curta, né? Foi. Rapidamente ele foi reconhecido, barrado por ser lucrativo demais. Foi aí que ele começou a usar o pseudônimo Horace Kent. É verdade. Ele já era tão conhecido que as bucket shops começaram a barrar ele. Era Ele adotou o pseudônimo para tentar continuar operando. inteligente. Mostra a persistência dele, né? A busca por superar obstáculos. Total. E a perseguição foi longe. Ele foi proibido de operar até em robô. Tem o Boken. Isso mostra a desconfiança que essas casas tinham dos clientes lucrativos. Sim, eles viam os clientes lucrativos como ameaça. O modelo de negócio deles se baseava nas perdas dos apostadores. Entendi. Era um jogo de soma zero. O ganho de um era a perda do outro. Faz sentido? E eles, claro, queriam que a balança pendesse pro lado deles. Lógico. Mas no meio de tudo isso, o Livermore começou a entender que especular era mais do que apostar nas flutuações. Ele faz uma analogia interessante com um fã de quebra-cabeça. Exatamente. Ele percebeu que o mercado não era só um jogo de azar, era um quebra-cabeças complexo, com suas próprias regras e lógica. Essa busca por entender o mercado, as entrelinhas, marca uma evolução importante na jornada dele. Verdade. E essa busca por conhecimento o levou de volta a Nova York para operar em corretoras de verdade. Mas essa transição não foi fácil, né? Em fala da dificuldade de aprender nesse novo ambiente, da teimosia em admitir os erros. Sim, as corretoras respeitáveis exigiam mais do que a simples leitura da fita. A teimosia em não reconhecer os erros atrapalhou o aprendizado dele. Com certeza. Isso mostra que a humildade para admitir quando a gente erra é fundamental para qualquer investidor. Totalmente. Ele destaca a importância de reconhecer o lado certo do mercado, que não é ser otimista ou pessimista, mas se alinhar com a direção dos preços. Exatamente. Essa é uma sacada muito importante. É. O especulador de sucesso precisa ser flexível, adaptar a visão dele à realidade do mercado. Sim. O lado certo é o que dá lucro, independentemente da sua opinião. Verdade. Mudar de opinião diante das evidências é fundamental. Concordo. Em 1901, ele viu a euforia do mercado, o aumento do volume de negócios, com a chegada dos grandes investidores de Wall Street, os tubarões. Aquele período foi um teste e tanto para o Livermore. A presença dos grandes investidores, o aumento do volume, criaram um ambiente dinâmico, cheio de oportunidades e riscos. Verdade. É importante a gente entender que mercados em alta atraem todo tipo de gente. Sim. E nem todos operam com a mesma informação ou sofisticação. Com certeza. E ele foi esperto, manteve posições vendidas antes de uma queda, mostrando que sabia antecipar o mercado. Mas, curiosamente, ele não lucrou tanto quanto esperava e decidiu sair de Nova York por um tempo. Interessante isso, né? Porque, mesmo acertando a direção do mercado, ele não inventou totalmente a oportunidade. Pode ter sido a falta de um plano, a pressão de operar com volumes maiores, a dificuldade de prever a intensidade da queda. A decisão de se afastar, de sair do jogo, reflete essa frustração. Não basta, certo? É preciso saber aproveitar as oportunidades. Verdade. Mas o mercado chama, né? Ele voltou aos poucos, operando em bucket shops menores para recuperar o capital e aprimorar as habilidades. Sim, voltar para bucket shops menores foi uma forma de recomeçar com menos pressão. Testar novas abordagens, refinar as técnicas, um período para reconstruir a confiança. Foi aí que ele teve que lidar com as tentativas de trapaça dessas corretoras menores. Ele aprendeu a se defender, até a dar o troco. A história da ação, sem negociação. As ordens de compra e venda coordenadas. Ele aprendeu a se proteger das práticas desonestas. E mais do que isso, ele usou as armas deles contra eles. Incrível. Foi um aprendizado duro, mas que valeu a pena. Com certeza. E foi nessa época que ele começou a usar gráficos nas análises, né? Sim, os gráficos mostram padrões e tendências nos preços. Uma forma de ir além da fita e ter uma visão mais ampla do mercado. Verdade. Isso destaca a importância de usar diferentes ferramentas na análise. Pronto. E ele teve uma sacada importante, né? Sobre a diferença entre arriscar e especular. Essa diferença é fundamental. Para ele, arriscar era operar sem um plano, na base da emoção. Sim. Especular envolvia análise, estratégia e disciplina. Entendi.
Ele fala do semitolo que compra na queda sem pensar. Isso mostra a falta de pensamento crítico que leva a decisões erradas. Verdade. E não podemos esquecer do velho Partridge, né? E a lição sobre o mercado autista. Ah, o velho Partridge. A importância de focar nos grandes movimentos e não nas oscilações diárias. É. É aquela frase: nunca foi meu raciocínio que me trouxe o grande dinheiro. Foi sempre minha capacidade de esperar. É épica essa frase. O velho Partridge representa a sabedoria da experiência, a paciência e a compreensão de que os lucros vêm dos grandes movimentos. E a frase sobre esperar é um mantra para qualquer investidor. Todo. E ele aprendeu também a importância de aprender com os erros. Adicionar nãos à lista de habilidades. Uma forma bem pragmática de lidar com as falhas. Em vez de lamentar os erros, ele os via como aprendizado. Não os que o guiavam para evitar decisões ruins. Inteligente. Essa mentalidade de aprender com as falhas é essencial. Toro. E a intuição, a confiança nas próprias convicções. Teve aquele episódio em Atlantic City, a venda repentina das ações da Union Pacific. Ali ele mostrou confiança total na intuição. Mesmo sem saber explicar o motivo, ele confiou no instinto. Anos de experiência falando mais alto. Verdade? A experiência pode refinar nossa percepção a ponto de tomarmos decisões certas, mesmo sem uma análise consciente. Interessante. E em Saratoga, na Harding Brothers, ele recebeu vários conselhos, né? Teve um do Ed Harding para ele parar de comprar ações da UP. Sim. E o Livermore, por algum motivo, seguiu o conselho, o que deu prejuízo. É seguir conselhos de outras pessoas, mesmo que experientes e bem-intencionadas, pode ser arriscado. A decisão final é sempre sua. Verdade. A responsabilidade também. E o caso do Diácono S.P. White e a ação da Sugar? Ele vendeu um pouco para testar a informação que recebeu. Ele usou uma tática inteligente para validar a informação. Em vez de acreditar cegamente, ele testou a força compradora do mercado. Inteligente. Buscar a confirmação na ação do preço é uma prática valiosa. Totalmente. E a manipulação de mercado, o grande jogo. Ele percebeu que precisava ir além da fita, entender as condições do mercado. Sim, a leitura da fita era importante, mas não era tudo. Ele viu a necessidade de analisar o contexto, a oferta e demanda. Sei. Uma visão mais ampla. E a frase do velho Partridge? Este é um mercado altista. Essa frase simples mostrava que, no mercado em alta, as quedas são temporárias. Era um lembrete para não lutar contra a tendência. E o episódio da Anaconda em Palm Beach? A falta de comunicação por causa da tempestade. Ali ele mostrou a importância de confiar na estratégia, mesmo sem informação. Ele teve uma perda momentânea, mas manteve a convicção. E resiliência. Exatamente. Manter a calma em momentos de incerteza é fundamental. E a crise de 1907 e a intervenção do JP Morgan. É um momento crítico na história do mercado. A ação do Morgan mostra o papel crucial das grandes instituições em momentos de crise. Verdade. Evitar um colapso total do sistema. E o Livermore, mesmo acreditando na queda, decidiu comprar ações para evitar um pânico maior. Interessante, né? Ele pensou na estabilidade do mercado como um todo. Mesmo que isso significasse menos lucro para ele. Responsibility. Exatamente. Ele entendeu as interconexões do sistema. E depois da crise, ele teve grande sucesso, né? Ele concluiu que para ganhar dinheiro de verdade, precisava estar certo, prever o mercado e seguir um plano diferente da maioria. É operar com inteligência. A leitura da fita e a linha de menor resistência. Ele criticava quem investia sem estudar o mercado. Sim, ele dizia que as pessoas entravam no mercado sem se preparar, sem estudar os preços, o contexto. Aí fica difícil. Se tornavam vulneráveis a decisões impulsivas. Faz sentido. Para ele, o objetivo da leitura da fita era entender o humor do mercado. Exatamente. Identificar o momento certo de comprar ou vender. A analogia do mercado entre 120 e 130. A importância de esperar o momento certo. Não se deixar levar pelas oscilações. E a linha especulativa de menor resistência. O caminho mais provável do preço. A paciência de esperar essa linha se definir. E os operadores que eram a direção do mercado. Eles ajudam a definir a linha, né? Ao serem forçados a liquidar as posições. E os acidentes, as notícias inesperadas. Geralmente favorecem quem está posicionado corretamente. Como se o mercado já estivesse preparado para reagir. E as notícias importantes fora do horário de pregão. Também se alinham com a linha, né? A tendência precede as notícias. E mercados laterais. Observar os limites, esperar o rompimento, não discutir com a fita. Sabe as palavras. E os exemplos de manipulação, William Rockefeller,
vendendo ações da St. Paul. Ali mostra como informações, mesmo indiretas, podem ser valiosas. É. Kamek usou a informação para lucrar. Observar os grandes players. Exatamente. E o artigo no World sobre o corner do algodão. A notícia, mesmo imprecisa, ajudou o Livermore. Criou uma oportunidade de saída. E a história do vendedor de livros. O poder da persuasão, né? É. Até o Livermore caiu na lábia do vendedor. E o Percy Thomas? A capacidade de convencer. Mas o Livermore aprendeu que a confirmação final vem do mercado. A ação do preço. Exato. E quando ele perdeu a fortuna, o acordo com Dan Williamson. Os riscos da especulação, É. as perdas podem ser rápidas e grandes. E a gratidão excessiva ao Williamson. A importância de não subordinar o julgamento a outras pessoas, É. mesmo que elas tenham te ajudado. E a doença do Alvin Marquand. Informações internas, mesmo que não relacionadas ao negócio, podem impactar o mercado. E a volta do Livermore ao mercado. A dificuldade de operar em grande escala de novo. Uhum. A cautela necessária. E o vazamento da mensagem de paz. O mercado antecipando notícias. As lições finais. A natureza humana no mercado. Pagar pelos erros. Fundamental. Cada erro tem um custo. A alta das commodities após a guerra e a exceção do café. A importância da análise setorial e identificar divergências. O erro de fechar a bolsa de café. Intervenções no mercado podem ter consequências negativas. Os palpites. A história do chapéu com a palavra guerra. Confiar em palpites é arriscado. Nunca compro no fundo e sempre vendo muito cedo. Uma filosofia para proteger lucros, evitar a ganância. O encrenqueiro da Pensilvânia. Detalhes podem ser importantes. Experiência e observação são os melhores palpites. Sim, a sabedoria adquirida com o tempo. O movimento sincronizado das ações do mesmo grupo. As conexões entre as empresas, a influência do setor, A Guyana Gold Mining Company. informações negativas ocultas, a importância de investigar a fundo. O Tropical Trading, o squeeze no mercado de ações. As táticas de manipulação, a busca por lucros rápidos, Autoconfiança e paciência. essenciais para o especulador. Vender ações da Equatorial Commercial para lucrar com a Tropical Trading. As oportunidades criadas pelas manipulações, a visão estratégica, Os corners na história do mercado. a vaidade, a busca por vingança, as motivações por trás das manipulações. A estratégia do Jim King. Vender na alta, aproveitar o momento certo. O Livermore operando para outros, comprando opções e estabilizando preços. A expertise em manipular o mercado, o conhecimento das técnicas. A relutância em manipular ações para outros. A ética, o conflito entre ajudar os amigos e seguir seus princípios. A Consolidated Stove. Vender ações sem ter comprado. A reputação, a influência no mercado, a ganância do público. As mudanças positivas no mercado. O fim das bucket shops. A evolução do mercado, a regulamentação, a persistência de algumas práticas. Os proeminentes acionistas manipulando informações. O uso de notícias para influenciar o mercado, a simetria de informação. O esquema do grande acionista com as opções. A criatividade na manipulação, a busca por compradores. O grande acionista buscando ajuda para vender ações. A rede de contatos, a busca por liquidez no mercado. Ufa, quanta coisa, né? O Livermore viveu muita coisa. A gente aprendeu bastante com ele. A história dele é rica em ensinamentos. A importância da paciência, da disciplina, da análise Do estudo, da observação. e de entender a natureza humana do mercado. É isso aí, Valeu a pena mergulhar nesse clássico. com certeza. E para você que está nos ouvindo, esperamos que essa imersão tenha sido útil. Que as lições do Livermore te inspirem. A gente se vê no próximo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.